Olá, pessoal de Demonstrações Matemáticas 2. Hoje a gente vai começar o capítulo 6 do livro How to Prove It, que fala sobre indução matemática. A prova por indução matemática, muitos já viram, né, em algum curso. E ela tem a seguinte estrutura, né? Então, ela é chamada prova, demonstração, né? Prova por indução matemática. Você utiliza ela para provar proposições que envolvam o conjunto, por exemplo, dos naturais, que vai 0, 1, 2, 3. Pode ter o 0, pode não ter, não tem problema. Então, a teoria da indução matemática é muito simples. Basicamente, ó, esses três itens aqui, né? O 3, 4 e 5. Aqui o 3 fala assim, para provar um objetivo que seja da forma para todos os n pertencentes aos naturais, P de n é verdadeiro. Aí esse P é uma proposição, é uma fórmula, alguma coisa que fale a respeito desse n, dos naturais. Então, para todos os naturais que tenham tal propriedade, né? É uma prova desse tipo aqui. Daí são dois processos. O primeiro processo, você vai provar que vale essa propriedade P quando n é zero. Esse caso é chamado caso base, tá? Caso base. Você vai fazer n, porque aqui, ó, considera então os naturais a partir do zero, tá? E aí você vai provar, é meio sutil essa parte, principalmente a 5. Então, eu vou explicar com calma e aí vou perguntar se vocês entenderam. Porque o P0 você vai provar, chama caso base. Depois, você vai assumir que vale o Pn, então você vai assumir que Pn é verdadeiro e vai provar que o Pn mais 1 é verdadeiro. Isso que eu acabei de falar é a mesma coisa de eu dizer da seguinte forma: prove que para todos os naturais, se Pn é verdadeiro, então Pn mais 1 é verdadeiro. É a mesma coisa, é idêntico isso que eu falei, equivalente. Porque quando você prova um C, então, é porque você assume o C e prova o então. Esse processo chama, o passo 5 chama passo de indução. Tá? Em português, eu acho que tem uma leve variação nisso que eu estou falando aqui, nessa tradução. Então, tem o caso base e o caso indutivo, alguma coisa disso. Alguma coisa com essas palavras, tá? Tem o caso base, que é o P0, e tem o caso indutivo, ou passo de indução, que é isso. Você considera que seja válido o PN sem provar, entendeu? Você vai provar para o PN mais 1. Isso tem uma lógica muito interessante, porque se você provou que vale para o zero, que é o primeiro caso, digamos assim, você assumiu que vale n, e aí você consegue provar que se valer para n vale para o próximo, você já começa a fazer, bom, para o zero eu já provei e vale para o próximo, então vale para o 1. Aí fica provado que vale para o 1. Bom, mas se vale para o 1 e vale para o próximo, vale para o 2. E assim sucessivamente. Eu queria perguntar duas coisas. Tranquilo, Camila. Daí se cair, tenta voltar. Duas coisas que eu quero perguntar. Vocês entenderam bem isso que eu estou falando? Tem alguma dúvida, pergunta? E a outra coisa quem aqui já viu uma prova por indução? Pelo menos uma pessoa tem que levantar a mão, que eu sei que começa com Ju. Com Ju e termina com Liana, né? Já vi, não gosto, mas quero Não. aprender. Tá. Professor, Uhum. quando o senhor fala provar para P de zero, eu chamo de verificar para P de zero, porque a gente vai substituir no caso, né? E ver se é válido. Ou não é isso? Quando... não, é isso. Não, porque, assim, para cada... Depende do problema em questão, né? Mas, normalmente é uma forma, por exemplo, você pega assim, uma PA, né? 1, 2, 3 até 100. Quanto vale a soma da PA? Daí a gente conhece aquela forma, n sobre 2, que multiplica a1 mais a n. Soma os extremos e multiplica pela metade da quantidade de termos. Então, você vai fazer... você vai verificar, mas quando você está verificando, você está provando.
Vê se concorda ou não. Se não concordar, pode falar. É porque, tipo, para mim, verificar é quando você coloca um número. Provar é quando você provou para qualquer número que exista. Aí eu tô verificando que vale para o zero. Se eu colocar um no lugar do zero, então eu vou verificar que vale para o um. Agora, se eu coloco N, aí eu tô provando, porque eu vou provar para qualquer caso. Não, tudo bem, mas deixa eu contra-argumentar. Porque é assim, porque na verdade, esse verificar e provar, para mim é a mesma coisa. Agora, o que vai mudar é o que vem depois. Se você provar só para o zero, você verificar para o zero, você provou aquele resultado para n igual a zero. Está provado. Se você verificar ou provar para um n qualquer, então você provou para um n qualquer. O que eu quero dizer é o seguinte, verificar e provar, eu estou enxergando como a mesma coisa, só que às vezes a gente usa a palavra verificar, é como se você estivesse usando assim, a palavra verificar, que fosse uma prova só para o caso n igual a zero. Mas quando você verifica, você está provando, mas você está provando uma coisa específica, só para o n igual a zero. É isso que eu quero dizer. Porque quando ele fala que prove o P0, então o P0 que você verificou, quando você verifica na forma e dá certo, você provou, só que você provou para um caso bem limitado, que é só para n igual a zero. Mas é uma prova. Mas pode contra-argumentar, assim, não. É um ping-pong. Você taca, eu taco, você fala. Não, esse negócio que a gente fala verificar é mania dos meus professores de falar. Que a gente, se na hora da prova a gente fizer, tipo, suponhamos que não seja indução, mas qualquer outro caso, e tipo, falar, olha, professor, fiz com um, aí o professor, não sei, você só tá verificando, você não tá provando. Mas pra mim não tem muito problema de pensar desse jeito que você falou aí, não. Tá, entendi. Não, entendi. Não, sabe qual que eu acho que é tudo bem? Eu acho que o problema é que eles não querem que você use a palavra prova, porque fica parecendo que você provou tudo. Mas, não sei, para mim eu tenho isso muito bem separado. E o livro também, ele usa essa palavra, né? Porque, assim, prova o P0. Você provou, verificou que a fórmula é válida, provou o P0. E depois você prova a outra coisa, que é isso que está aqui no 5. Mas eu entendi o argumento deles. Vou até complementar aqui, ó. Verificar que P de n vale para n igual a zero é provar P0, tá? Mas eu acho que eu entendi. Eles não querem que use a palavra prova para não confundir como se eu estivesse provando para qualquer n, mas não é. Mas está bem preciso aqui, a matemática é bem precisa e se a linguagem também for, não causa problema nenhum. Então, o que você está provando aqui é o P0. Mas é isso mesmo, Juliana. Você verifica ou prova para n igual a zero. Agora, esse outro passo, o passo indutivo, você entende bem, Juliana? Como você já viu, né? Pra mim, esse terceiro passo é o pior, porque, tipo, fala assim, para N mais um, mas em alguns casos, não é, tipo, exatamente N mais um. Eu tenho dificuldade, às vezes, em enxergar quem que é esse N mais um, e quando eu fiz indução também, eu estava no segundo e depois no terceiro, no segundo período. Uhum. Então, eu tinha muita dificuldade de desenvolver as contas, porque eu não conseguia enxergar. Eu ainda não tinha um olhar matemático, digamos assim. Agora, vamos ver como é que eu vou me sair nesse olhar matemático, porque eu tinha muita dificuldade. Entendi. Olha, eu vou te falar que eu estava aqui em Araguaína quando me caiu a ficha da prova por indução matemática. Eu estava dentro no carro esperando, o carro estava estacionado, eu estava esperando alguém ou alguma coisa. E aí, claro, eu tinha estudado recentemente um livro, né? Então aquilo estava na minha cabeça, assim. E vou tentar fazer uma tabela aqui, N e P de N. Ó, então, quando a gente faz N igual a zero, a gente tem que uma certa fórmula matemática chamada P0. Essa parte aqui vai provar. Outra coisa que você provou é isso. Você provou, vamos dizer assim, você vai, o N, P de N. Isso aqui não é que você provou, não. Isso aqui você assumiu.
Agora, para o n mais 1, você vai ter P de n mais 1. Aqui você provou. Tá vendo a diferença? Que eu vou tentar explicar o que eu entendi, né? Naquele dia, e foi muito significativo para mim. Esse Vzinho que está aqui é que você provou. Essa palavra você assumiu. Assumiu como verdadeira, né? Então, olha como isso aqui é forte. Você provou o P0, e aí você provou uma outra coisa, que caso um PN seja verdadeiro, o seguinte necessariamente vai ser verdadeiro, tá? Por que isso é forte? Então, agora, por que só com essas três coisas você provou para qualquer N? Porque, veja, você provou que caso seja para algum N, o seguinte é verdadeiro. Mas como você já provou que o P0 é verdadeiro, então o seguinte é verdadeiro, P1. Se o P1 é verdadeiro, então o seguinte é verdadeiro, P2. Se o P2 é verdadeiro, então o seguinte é verdadeiro, P3. E assim sucessivamente. Faz sentido para vocês? Faz, para mim faz sentido. Esse aí é o assumiu é o segundo passo, né, professor? É o segundo passo, Então, é o passo indutivo. Você assume não aqui. divide em 3 passos. Divide. Não, quer ver? Ótima questão aqui, ó. Esse aqui é o caso base. Esse aqui é o caso. Vou chamar de caso, vai. Não é bem caso aqui, é indutivo. Então tem o base e o indutivo. O base é só essa uma linha, o indutivo são essas duas linhas da tabela, que você assume PN e prova PN mais 1. Até vou pôr uma legenda aqui. Olha, isso aqui é muito forte. Você provou o P0 e provou com os dois, a indução matemática, deixa eu pôr uma outra coisa aqui. E essas duas juntas chama indução matemática. Então, a indução matemática envolve esses dois processos, dois passos, né? O básico e o indutivo. Então, veja assim, como é forte a indução matemática. Você provou que vale P0, e você provou, por meio desse aqui, que vale para o seguinte. Então, assim, se você provou para o zero e para o seguinte, você provou para todos, porque se o zero é verdadeiro e o seguinte é verdadeiro, o 1 é verdadeiro. Se um é verdadeiro, você já sabe que o seguinte do 1 é verdadeiro, o 2 é verdadeiro, entendeu? E isso, aí fica provado isso, que para todos os naturais, quer dizer, isso aqui é só na verdade, aí o que fica provado? Fica provado isso aqui, ó, que para todos os N naturais, P de N é verdadeiro, e fica provado isso. Quando você usa a indução matemática. E alguma dúvida, alguma pergunta? Ainda está, por exemplo, fala assim, por que eu tenho que assumir que um certo PN é verdadeiro? Porque você precisa que seja um N qualquer, que você consiga, a partir do anterior, provar o seguinte. A partir do N, provar o seguinte. Tranquilo, está processando, mas eu aguardo aqui, eu vou repetindo, falando diferente. E a Carielle? Como é que está enxergando isso aqui? Eu estou tentando formar a imagem aqui na minha cabeça para mim poder ver se eu entendi. Eu gosto de falar também. Professor... Você gosta do quê? De falar? Eu vou como se eu fosse explicando para mim mesma. Então explica pra gente. Que aí... Tá bom, eu já ia fazer isso mesmo. Aí eu já aproveito e acho que eu tô me equivocando. Tá bom. A gente tem um P0 como caso base. Para todo N pertencente ao conjunto dos números naturais. Você provou, né? Você falou assim, a gente tem o P0, né? Na verdade...
Você provou que o P0 é verdadeiro. Também. Aí a gente pega um PN, aí... Assume verdadeiro o PN, você faz como hipótese. Suponha que PN seja verdadeiro. Escreve desse jeito. Só que o PN vai ser uma fórmula, né? Uhum. Então aí a Suponha... gente... Uhum. Pode Não, falar. imagina, fala você. Tá. A gente tem um PN, e aí a gente vai provar o PN mais um. Isso. Por exemplo, PN, você vai escrever assim, suponha que PN é verdadeiro, ponto. Você escreveu isso, ele é uma verdade, se tornou uma verdade. Aí você vai manipular, vai fazer conta, entendeu? É porque eu já vou entrar nos exemplos, mas eu quero, assim, primeiro discutir bastante essa parte abstrata, e a gente vai entrar nos exemplos. Mas aí você vai fazer continha, então, a partir do momento que PN é verdadeiro, você vai precisar fazer continha e chegar numa mesma fórmula, ao invés de N, vai ter N mais 1. E aquela fórmula é verdadeira. Quando você fez isso, você provou que o P de N mais 1 é verdadeiro. Ah, ok. E, professor, a gente tem que pegar isso bem, né? Porque as nossas atividades é sobre isso. Isso, exatamente. Ó, eu fiz proposital. É claro que eu também era melhor, era bom que tivesse, que vocês fizessem exercício do capítulo 5 também. Mas eu propositalmente eu coloquei exercício do capítulo 6, tá? Para forçar vocês a entenderem bem isso, e até porque envolve também entender a parte do capítulo 5. Mas você explicou bem, Carielle, é assim mesmo. A Juliana ia falar alguma coisa? Eu disse que quando o senhor fizer um exemplo, vai ficar mais claro. Perfeito. Não, eu vou fazer um exemplo agora, porque... Então, a parte abstrata é essa. Por que abstrato? Porque eu estou falando P, né? P de N é uma fórmula matemática que pode ser qualquer fórmula. Mas eu só queria que ficasse assim, ó, provou que o P de N é verdadeiro e provou que um seguinte é verdadeiro a partir de um N arbitrário. Só que se eu falar assim, então, suponha que esse N arbitrário seja zero, já que eu provei que o seguinte é verdadeiro, então o seguinte do zero vai ser verdadeiro. O P1, por causa disso aqui, ó, por causa do indutivo. Então, do indutivo e do fato do P0 ser verdadeiro. Então, o P1 é verdadeiro. Mas como eu sei que o próximo é verdadeiro, e o P1 é verdadeiro, o P2 vai ser, P3, P4, e assim sucessivamente. Deixa eu parar o vídeo e a gente faz o próximo com um exemplo bem específico e vai ficar melhor, mais claro.